Ben Mendes iniciou seu trabalho de defesa ao consumidor apenas com sua esposa, sendo ela a cinegrafista e ele o reporo. Sendo que às vezes eles trocavam os papéis, Ben Mendes ia para trás das câmeras, e sua esposa para fazer a reportagem. Esse trabalho deu tão certo que logo teve que ser integrado novas pessoas à equipe, e o sucesso da Ronda do Consumidor era cada vez mais evidente. Porém Ben Mendes sofreu duas traições, que com certeza foram uma pancada muito grande. A primeira traição aconteceu quando o integrante da equipe Gabriel, o qual Ben Mendes tinha uma grande confiança, furtou as joias de sua esposa dentro da casa dele. Joias, essas avaliadas em torno de R$17 mil. Veja um pequeno relato de Ben Mendes sobre esse caso. Meus irmãos podem frequentar a minha casa tranquilamente, que eu, de olhos fechados, eu sei que nada vai ser tocado, porque nós temos esses valores. Então era impossível que fosse alguém da minha família. E essa pessoa que fez isso é uma pessoa que eu tratava como da família, né? E eu passei muitas lições para ele. Né? Eu falei para ele sobre como o homem deve andar na sociedade, para quem a vara pesa mais, né? Para que tipo de pessoa ou que fenótipo de pessoa que o Estado é doido para botar a mão para ferrar para sempre. Né? Num ato consciente, ele optou por fazer isso, e eu disse a ele por várias vezes que um homem deve assumir a sua consequência, a consequência de seus atos. Eu espero que ele assuma a consequência de seus atos. Ele foi denunciado, né? Está sendo processado por furto. Desejo ardentemente que ele responda pelo delito de furto e relembre que é sempre possível recomeçar. É sempre possível. Não vai ser um ato de injustiça que você tenha cometido que pode ser capaz de encerrar sua trajetória. Não, não. Existe sempre a segunda chance. E eu sou a pessoa que eu vou lutar por isso até o fim. Todas as pessoas, elas merecem a segunda chance, porque eu recebi a segunda chance da parte do meu pai. Né? Eu sou cristão, diz as Escrituras que eu estava morto em meus delitos e pecados. E Deus me reconciliou com Cristo. Deus me reconciliou com Ele mesmo através de Cristo, me dando a segunda chance. Então eu acredito que todas as pessoas merecem a segunda chance. Mas para isso elas precisam de querer assumir as consequências dos seus atos, reconhecerem-se como pecadoras, receberem ali a oportunidade e serem homens. A segunda traição sofrida por Ben Mendes veio pelo advogado da equipe, por nome Brendon Godoy. Ben Mendes conta que Brendon assediou a sua esposa, e ela por sua vez fielmente relatou tudo a ele, que sem pensar duas vezes, desligou o advogado da equipe. Veja também o que Ben Mendes fala sobre esse caso. Porque depois dessa estratégia toda, e essa saída por motivações terríveis, de princípios, de conflito moral, inclusive, agora só ele quer falar. Será que ele quer dominar a narrativa? Será que a intenção dele é justamente essa? Que o público se volte contra mim e fique sem saber o que está acontecendo? E aí eu, por causa desse meu temperamento, eu passo como errado? Que é óbvio, né? Quem fala manso é certo. Quem fala mais é errado. Não é assim? Então, ok. E de fato, funcionou. Por quê? Porque eu fiz os stories ontem, tentando ainda preservar o Sr. Brendon. E aí eu saí como errado, eu saí como descontrolado. Por quê? Porque eu tenho esse temperamento, né? Eu falo, as pessoas conhecem. As minhas emoções, elas são claras, elas são transparentes, eu não fico ocultando. Eu não falo macio para as pessoas comprarem a minha ideia. Não, eu sou assim. Então, funcionou. Por quê? Porque eu saí como errado, eu saí como soberbo. Eu saí como uma pessoa que não aguentou ver o Brendon bater as asas, quando na verdade não foi nada disso que aconteceu. Inclusive, teve uma seguidora que comentou nas plataformas que eu tinha ficado muito arrogante nos últimos dias, inclusive agora com a saída do Brendon, e aí ele foi e respondeu assim: muito obrigado pelo carinho. Ou seja, obrigado pelo carinho, depois de uma pessoa ter falado, o Ben tá ficando muito estranho, tá ficando muito arrogante ultimamente, não aceita opinião contrária dele, olha agora a saída do Brendon. Ele responde obrigado pelo carinho, ele tá endossando, ele tá dizendo, insinuando, ou querendo dizer às pessoas que o motivo do desligamento tenha sido arrogante do bem. Eu achei isso uma falta de hombridade, eu achei uma falta de honestidade. Por quê? Porque o Brendon sabe o que motivou o seu desligamento. E o que motivou o desligamento do Sr. Brendon foi conflito de princípios. Eu entendi que eu tenho determinados princípios morais e o Brendon tem outros. Eu entendi que o Sr. Brendon não conseguiu sequer respeitar o amigo dele e a mulher do amigo dele. Houve situações em que o Brendon colocou a minha mulher em desconforto. E eu conversei com ele sobre isso e acreditei na mudança. Eu acreditei na mudança do Sr. Brendon. E eu apostei na carreira do Sr. Brendon.
Essa carreira que agora ele vai para os stories dizer para vocês que parem de especular, que foi por uma coisa de foro íntimo, o pedido de desligamento dele, que ele tem uma carreira, eu fui a pessoa que mais apostei nessa carreira do senhor Breno. E já falando sobre isso, ele já falou sobre isso em podcast. Quando o senhor Breno começou a trabalhar na Honda, ele era um advogado iniciante. Ele não tinha experiência sequer no Tribunal de Justiça. Ele nunca tinha subido sequer ao TJ. E a gente foi construindo juntos, porque eu também era formado em Direito, então a gente foi construindo juntos essa carreira, e eu trouxe o Dr. Breno para frente das câmeras, e vocês viram tantas vezes que eu falava, é um advogado super competente, é isso, é aquilo, na tentativa de construir essa imagem que foi construída em relação ao Breno Godoy. Mas eu esperava a lealdade. Mas a pergunta que fica é, será que todo esse esforço e dedicação vale mesmo a pena? É claro que sim, porque nós que somos cristãos, entendemos que a recompensa pelo nosso trabalho vem de Deus, e não de homens. Nosso Criador nos deu uma ordenança de sempre fazer o bem a todos, e amar nosso próximo, como a nós mesmos. E isso independente se nosso esforço será reconhecido por eles, ou não. Por isso, bem Mendes, siga firme nesse seu propósito. Deus é